Ok, estamos gravando. Muito bem, gente. Então vamos lá. Resgatando aqui, né, o materialzinho nosso. Então a gente já falou sobre todos os principais, pelo menos, índices de liquidez. Falamos também sobre nível de endividamento, né, e tal, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o ROI, que é o Return on Equity, ou retorno sobre o capital, retorno sobre o capital social, tá? Aqui ele tem a formulinha, né, que é o lucro líquido dividido pelo capital social, tá? Já que a gente vê essa fórmula aqui, como que a gente faz, tá? E aqui na descrição está dizendo o seguinte, olha, o retorno sobre o capital social, ROI, ou também conhecido em inglês, né, Return on Equity, mostra o quanto a empresa gerou para cada real investido pelo sócio, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, pegar a fórmula, né? Ele está dizendo que é o lucro líquido dividido pelo capital social. Então vamos pegar, abrindo a fórmula aqui desse resultado, ele está pegando aqui esses 3.400.000 dividido pelo capital social, que é 3.320.000, tá? Só que aqui, ó, nesse exemplo, está dando prejuízo, né? Não foi, aqui é um lucro ou prejuízo acumulado, tá bom? Então, esse índice, ele deu menos 1,04, tá? Vamos só jogar aqui um número positivo para a gente fazer a conta melhor, depois a gente volta no número real. Vamos colocar aqui 4 milhões. Beleza. 4 milhões. Vamos imaginar que esse exercício aqui, né, esse resultado de janeiro, por exemplo, de qualquer ano, gerou 4 milhões de lucro, tá? Essa fórmula do retorno sobre o capital social, como o próprio nome, como a própria descrição diz, ela me dá o quanto de retorno de lucro ou prejuízo, né? Se der prejuízo, está retornando para cada R$ 1 investido pelo sócio, tá? Então eu quero fazer uma pausa aqui e ver se vocês entenderam esse conceito ou não. Olha, professor, entendi. O que vocês entenderam dessa explicação até agora? Se não entenderam nada também, tudo bem, vamos lá. Professor, recapitula, por favor. Tá, vamos lá, ó. Baseado aqui nessa informação, que esse ROI, né, Return on Equity, que é o retorno sobre o capital social. A descrição está dizendo o seguinte, que esse indicador mostra o quanto a empresa gerou para cada real investido pelo sócio. Tá? Então, baseado nessa informação, o que vocês entendem? Ou se não entendeu nada, tudo bem. Não entendi, professor. Não... Que seria basicamente o lucro no final do exercício? Isso, tá vendo? Ele tem uma fórmula aqui, que é o lucro líquido dividido pelo capital social, né? Então, tem a ver com lucro, sim. Tá, o que mais? O Vitor entendeu. Entendeu? O que você entendeu, Vitor? E mais gente aí, né? Vamos lá, vamos participar, gente. Quem mais? Ó, só o Vitor e a Roberta responderam alguma coisa. Se não entenderam, gente, só manda aí. Fala, professor, não entendi nada. Vamos lá, a gente explica de novo. Né? Explica de novo? Não, nem expliquei ainda, né? Então eu tô só introduzindo o assunto aqui com vocês. Vocês estão aí comigo? Sim, não? Tá, Leonardo, pode repetir? Posso, daqui, vamos lá. Quem mais? Ó, Elisa, Eliana, o Vitor já respondeu, Gustavo, Isabela. Entendi que é o lucro tirando o capital investido. Mais ou menos. Tainara, e aí, Tainara? Evandra, Mariana, a Roberta Abreu, que acabou de chegar. E aí, a Roberta Abreu não entendeu nada, né? Porque ela acabou de chegar. Oi, Mas tudo bem. professor. Não, eu tava na aula, só que eu tô entrando e saindo porque eu não tô conseguindo visualizar a imagem. Tá ruim a internet. Entendi.
Eu não Bom, estou conseguindo ver o que o senhor está passando, só tá, consigo ouvir. tudo Por isso bem. que às vezes eu estou saindo e voltando para ver se carrega a imagem. Ah, entendi. Mas você conseguiu assistir o Mas eu vídeo, ouvi né? sim, O vídeo assisti da o primeira. vídeo e estava ouvindo a sua explicação agora também. Ah, legal. Não, Mas então não tá bom. consegui ver a forma, não está dando para ver. Não, tranquilo. E aí depois eu vou subir no YouTube de novo, tal, aquele esquema que aí vocês Isso, podem pegar a tela é junto. Muito, melhor. tá bom. Tá, é o que sobrou de todo o exercício, o pessoal está respondendo, é isso aí. Muito bem, gente, vamos lá. O que que esse indicador ele está dizendo? Quando ele fala assim, ó, que mostra o quanto a empresa gerou para cada real investido pelo sócio. Então vamos dar uma recapitulada na questão do capital social aqui, né? Lembra que a gente falou na última aula, no nosso exercício, na nossa empresa. Peraí, tem um celular ligado aqui desde o primeiro módulo, né? Eu vou desligar ele, porque vocês me conhecem, né? Eu tenho problema com barulho. Tá, vamos ver. Muito bem. Então vamos lá. Lembra que a gente falou na outra aula, na última aula, a gente, no nosso exemplo da nossa empresinha de açaí, né? Então tinha aqui o ativo, o capital social, né? Que a gente falando da estrutura de capital, que o capital social é aquele dinheiro colocado pelos sócios, né? Tranquilo até aqui, né? A gente falou disso, vocês deram uma olhada na última aula também, no vídeo da última aula. Então, o capital social é a grana que vem de quem? Vem do sócio, o sócio que abriu a empresa, que é dono da empresa, né? Investiu, ou que abriu a empresa, ou que comprou uma ação, uma parcela lá da sociedade e tal. Beleza. Então, o capital social é isso. Quando a gente fala que o ROI ele é o retorno sobre o capital social, esse indicador ele mostra exatamente isso aqui, ó, mostra o quanto a empresa gerou para cada real investido pelo sócio. Ou seja, para cada R$ 1 que o sócio investiu na empresa, nesse caso aqui, nesse mês, né, de janeiro de 1999, por exemplo, para cada R$ 1 que esse cara investiu, ele ganhou 20 centavos. Ou retornou para ele R$ 1,20, tá? Então, o cara que olha esse indicador, né, do ROI, ele está dizendo o seguinte: olha, o dono da empresa, ou os donos, os sócios, colocaram na empresa 3.320.000, colocaram dinheiro nessa empresa, e essa empresa aí gerou 4 milhões de lucros, né? Nesse exercício aqui. Ou seja, nesse período, essa empresa devolveu para os sócios, além do R$ 1, por que está 1,20 aqui, por exemplo? Então, além do R$ 1 que o sócio colocou como capital social, investiu na empresa, ele deu mais 20 centavos de lucro. Entenderam isso ou não? Sim? Não? Talvez? Sim. Ok. Quem mais? Mais alguém? Alguém mais? Tá, Júlia, não tem problema. Se não entendeu, a gente dá um jeito de explicar de novo, sem problema nenhum. Tá, vamos lá, ó. Só dando uma recapitulada. Nesse exemplo nosso aqui, o capital social ele é de 3.320.000, tá? Isso significa que, para abrir a empresa, essa empresa aqui, ela tem dentro do balanço patrimonial dela, o sócio colocou do próprio bolso 3.320.000 para abrir a empresa. No nosso exemplo aqui de baixo, o sócio da Açaí Mania colocou 18 mil, tá? Então, lembra o seguinte, capital social, ele é o dinheiro que alguém, né, os sócios, ou sócio ou os sócios, colocaram na empresa, investiram na empresa, tá? E aí, quando eu falo que o ROI é o retorno sobre o capital social, ele pega o lucro, que é o lucro líquido dividido pelo capital social, ele está dizendo o seguinte, olha, o sócio colocou 3.320.000 e desse dinheiro que ele colocou lá, a empresa gerou 4 milhões de lucros, tá? Então, esse lucro
dividido pelo capital social, gera um indicador, um índice de 1,2 ou 1,20, tá? Tá bom, quando eu olho esse número sozinho, esse 1,20 aqui, né? Ele me diz o seguinte, olha, para cada R$ 1 que o sócio investiu na empresa, retornaram para ele o mesmo R$ 1, né? Tá aqui, R$ 1, além desse R$ 1 que está devolvendo, que está voltando para o sócio através dos lucros da empresa, mais 20 centavos. Ou seja, para cada R$ 1 que ele colocou nessa empresa, voltou para o sócio, através de lucros, R$ 1,20. Essa é a análise do ROI. Vocês conseguiram pegar agora, meninas? Acho que a Elisa e a Júlia, né? Estavam com problema. A Júlia está com problema de conexão. Ok. Júlia e Elisa. Júlia, ok. Evandra, tudo bem. A Elisa, acho que também não tinha entendido. Tranquilo, né? Então, gente, vamos lá. Para aqui, a análise acaba aqui, entre aspas, tá? Sobre o indicador, né? E aí, a gente olhando os demais, quando a gente olha os demais meses aqui, então é lógico que eu mexi aqui, mas, por exemplo, em fevereiro, vamos pegar março. Não, pode ser fevereiro mesmo. Vamos pegar fevereiro, que deu um prejuízo, por exemplo, de 4.620.000. Significa o quê? Quando eu pego esse prejuízo dividido pelo capital social, está dando menos 1,39. O que quer dizer isso aí? Que para cada R$ 1 que o sócio investiu na empresa, ele perdeu o R$ 1 que ele tinha e menos 30. Exatamente. Exatamente. Então, e aí vamos só simular aqui o terceiro mês. Deixa eu ver. Isso, vamos deixar do jeito que está aqui. No terceiro mês, de março, por exemplo, ele deu menos 1, tá? Significa o quê? Que para cada R$ 1 que ele colocou, ele perdeu esse R$ 1. Então, tipo assim, né? Então, o número ele é bem esse mesmo, né? Vou imaginar que deu 0 de lucro. Tá bom, ele botou R$ 1, não ganhou nem perdeu, né? Não voltou, não teve lucro nem prejuízo, tá? Então, o ROI, ele é um indicador muito interessante. Eu lembro que acho que a gente teve a nossa última aula, que a gente abriu aqui a tela e gravou e tal. Depois eu passei, na semana da CIPAT, eu passei 2 vídeos para vocês assistirem, e falando sobre análise de balanço e tal, mas um pouco mais voltado para quem quer adquirir ações de empresas, né? Tinha um dos vídeos lá que estava um pouquinho... um dos vídeos, o rapaz até pegou um balanço da Ambev, como exemplo, e jogou os números na tela e fez uma análise e tal. Esse indicador aqui, ele é muito importante para analisar a lucratividade da empresa, né? Então, quando eu vou olhar, vou analisar o balanço dessa empresa, tanto para comprar uma ação ou para oferecer crédito, né? A gente falou muito sobre a questão do crédito na outra aula também. Quando eu olho esse indicador, o ROI, e ele não está legal, né? O que é não está legal? Ele não pode ser negativo, né? Então, negativo, ou seja, eu não vou botar dinheiro num negócio desse que a empresa não está dando lucro. Então, né, significa que eu vou perder dinheiro. Se eu colocar R$ 1 lá, eu vou perder R$ 1. Se eu colocar 1.000, eu vou perder 1.000 e assim por diante, né? Então, primeiro ponto, ele não pode nunca estar negativo. E segundo, se ele tiver, vamos colocar aqui, 3.340, por exemplo. Deu 1,01. Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu colocar R$ 1 nessa empresa, essa empresa vai me devolver R$ 1, beleza? E 1 centavo, né? Então, esse é um indicador que você pode utilizar como base para comprar ações, né? Aqui, falando um pouco do mercado de ações, as empresas que geram rendimento, que dão lucro, e essas empresas que dão lucro,
geralmente elas distribuem esse lucro de uma forma chamada distribuição de dividendos. Eu já vou explicar um pouquinho mais, tá? E eu vou fazendo umas pausas aqui, né? Para não dar digestão aqui, né? Para a gente não se confundir um pouco. Focando ainda somente no ROI. O que é bom, o que é ruim, né? O bom é acima de 1, tá? Então, isso aqui é péssimo, né? Negativo é muito ruim. Se fosse esse cara aqui, ó, 3, né? O ROI dessa empresa está dando 1. Não é bom também, porque significa que é o seguinte, eu botei um dinheiro lá e vai voltar o mesmo dinheiro, né? Então não faz sentido. Eu posso, se for para eu investir dinheiro numa empresa e daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela me devolver o mesmo dinheiro, né? O mesmo R$ 1 que eu coloquei, não faz sentido eu investir nisso, né? Só faz sentido a gente investir numa empresa que vai multiplicar o nosso capital, tá? Então, assim, o que é bom? Esse é bom, vou até pintar aqui. Legal. Esse aqui, vamos botar uma corzinha aqui diferente. Não é bom, mas também você não perde. E esse cara aqui é péssimo. Esse cara é horrível, né? Então, quando a gente fala do ROI, a gente faz esse tipo de análise, tá? Sobre as demonstrações das empresas. E é lógico, o ideal é não pegar um único período. Aqui eu coloquei 3 exemplos e tal, a gente foi simulando os valores aqui, mas o ideal é pegar o histórico, né? O histórico anual, semestral, trimestral das empresas, para analisar, olha, como que está evoluindo o ROI dessa empresa, né? Então, se é uma empresa, vamos imaginar que isso aqui fosse uma linha do tempo mesmo, né? Então, janeiro, fevereiro e março. Olha, essa empresa em janeiro, ela foi muito bem, né? Então tá muito legal. O ROI dela foi 1,2. Em fevereiro, putz, perdi tudo aquele 1,20 que eu conquistei, eu perdi aqui, né? Menos 1,39. E depois em março ela ficou no 0 a 0, empatou, né? Entre aspas. O dinheiro que foi investido não recuperou mais ou menos a mesma coisa. Se isso aqui fosse uma linha do tempo, isso mostra que é uma empresa instável, tá? Um mês ela dá lucro, outro mês ela dá prejuízo, depois ela volta a dar lucro, mas tal. Então ela é muito, como que eu posso dizer, instável mesmo é a palavra, tá? Então a gente pensaria bem antes de comprar uma ação dessa empresa, ou mesmo de oferecer crédito, enfim, tá? Mas aqui tem o foco do ROI é mais no mercado de ações mesmo. Então imagina que eu tô olhando esses demonstrativos aqui de uma empresa que eu quero entrar no mercado de ações lá para comprar uma ação dessa empresa. Cara, ela não tem uma constância, tá? Lógico que a gente está simplificando muito a análise aqui. Tem uma série de outras coisas, né, que a gente tem que olhar além do ROI, né? Mas como a gente está falando só do ROI, eu estou dando um briefing para vocês do que é bom, o que é péssimo e o que é ruim, mas também, né, mais ou menos, que é o caso aqui. Vamos lá agora, gente. Dúvidas? Eu falei, né? Eu quero ouvir de vocês aí, professor, não entendi nada. Ou não, professor, e se for tal coisa? E se acontecer assim? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Professor, Pode falar. Ué. Pode falar. Além do ROI, existe um outro método como que é? De Análise. pesquisa, de análise, que tem como perceber se vai ser bom o investimento ou se vai ser ruim, não tem? Sim. O ROI como eu falei aqui, o ROI é um dos índices, entendeu? Um dos indicadores que a gente usa para analisar a saúde financeira da empresa, né? A gente já viu aqui os de liquidez, que servem também para análise, né? Índices de liquidez sempre estão na pauta da análise. O principal deles, eu acho que é o nível de endividamento, né?
tanto para fornecer crédito para a empresa ou para, se você quiser comprar ações de uma empresa, então você tem que olhar o nível de endividamento dessa empresa. E o ROI, ele serve para um outro, também compõe a análise, mas ele serve para um outro perfil de pessoa. Vai depender, assim, do que você busca ao querer comprar a ação de uma empresa. Tá? Então, é mais voltada mesmo para o lado do investir e investir, sabe? Investimento Sim, e tal. Eu sim, estava vendo umas aulas sim. que o ROI, ele é muito utilizado, porém tem outro que substitui o ROI e Uhum. também aponta outros índices, né? Que daí seriam os índices de endividamento. Eu não sei o nome, mas é que o cara lá falou que é ROI, mais tudo que a gente possa imaginar. Então, basicamente, seria uma análise completa, não tem um nome específico, né? Eu precisava. Depois você tenta achar o nome que ele falou, para eu ver se eu lembro de alguma coisa, né? Pode ser que a gente vá passar por alguma coisa, algum assunto parecido aqui, né? Como eu falei, a gente está fazendo os principais. Tem uma série de outras coisas e tem. Eu fiquei, acho que na última aula eu fiquei mesmo de passar para vocês um vídeo mais para quem tiver interesse, etc. Um vídeo mais completão mesmo, que tem até um negócio mais avançado lá. Mas sim, não dá para analisar a empresa só com um índice, tá? Isso aí, isso já vou falar para vocês, assim, não é assim que funciona, né? A gente não avalia a empresa só pelo índice de liquidez corrente, por exemplo, e esquece todo o resto. Ou nem só pelo ROI, e esquece todo o resto. Né? A gente tem uma série de indicadores e uma série de análises que tem que ser feita para avaliar a empresa. E quando eu falo de avaliar a empresa, se uma empresa é saudável ou não, né? Ou se vale a pena comprar a ação dessa empresa ou não, se eu vou dar crédito para essa empresa ou não, etc. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente está avaliando uma empresa, depende muito da sua expectativa, o que você quer daquela empresa. Então, você quer comprar a ação de uma empresa? Tá bom, mas para quê? Qual é o seu foco comprando ações de uma empresa? Não, eu quero ser dono, eu estou comprando só por comprar. Então, não faz muito sentido, tá? Por que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, tem muita gente que quer entrar no mercado de ações e tal, comprar ações de empresas, etc., mas sem um objetivo claro. Então, assim, não, tenho R$ 100 aqui por mês, eu vou comprar ação da Petrobras, né? Todo investimento tem que ter um propósito, gente. Todo investimento tem que ter um porquê. Não pode ser um negócio assim, tá sobrando dinheiro aqui, eu vou investir. Legal, tá sobrando e tal, mas tá. Para que você vai investir para quê? É para multiplicar o capital? Então você tem que escolher um perfil de empresa diferente, se for para multiplicar o capital. Se eu quero investir para viver de rendimentos, é um outro perfil de empresa, né? Então, assim, ou eu estou investindo para ações eu quero multiplicar o capital, mas eu vou usar o dinheiro a curto prazo, né, em até 12 meses, ou em curtíssimo prazo, de 3 a 6, ou é após isso. Então, cada tipo de investimento vai te levar para cada tipo de investimento não, né? Cada propósito de investimento, né, cada objetivo seu vai te levar para um investimento diferente a depender daquilo que você quer. Por que você está querendo investir, tá? Não sei se deu para entender ou não. Sim, professor, deu para entender. Sim, quem mais? Tudo certo aí, gente? O pessoal caiu da... Sim, professor, deu para entender. Professor, Oi. basicamente o senhor está dizendo que para investir é como se você criasse uma empresa. Você precisa estabelecer missão, visão, valores, estratégia, perspecção e essas coisas, certo? Para que isso dê certo. Exatamente. Na verdade, assim, gente, como tudo na vida, a gente tem que ter objetivo, tá? E planejamento e tal. Eu sei que não é fácil,
principalmente quando se trata de alguma coisa de longo prazo, mas para tudo que a gente fizer, a gente deveria planejar isso. Peraí, acho que caiu a minha conexão, mas voltou. Vocês estão me ouvindo aí? Ainda? Sim. Tá, deu uma quedinha aqui. Enfim, para cada coisa na nossa vida a gente precisa de planejamento. E para investir é da mesma forma, tá? Então, vou dar um exemplo aqui do ROI, né? Quando eu analiso uma empresa que eu quero, o foco do meu investimento é viver de rendimentos, ou seja, eu vou colocar um dinheiro em uma determinada empresa, o que eu espero desse dinheiro que eu estou colocando nessa empresa? Eu espero botar R$ 1.000 e sacar esse dinheiro só daqui 30 anos, multiplicado sei lá quantas vezes, então eu tenho que escolher um perfil de empresa, ou eu quero botar R$ 1.000 e a cada 3 meses, ou todo mês, eu quero que esses 1.000 me dê R$ 50 de rendimento. Aí eu tenho que pegar outro tipo de empresa. Então, nesse exemplo que eu dei, lógico, está tudo muito simplificado, mas no exemplo que eu dei, no segundo, né, falando assim, não, eu tenho uma grana aqui que eu quero colocar numa empresa e eu quero que essa empresa me dê dividendos, vamos usar o termo certo, né? Eu quero que essa empresa me dê dividendos trimestrais, né? Ou seja, a cada 3 meses ela vai distribuir o lucro dela para mim. Então, para esse tipo de investimento, eu tenho que pegar uma empresa que tem um ROI muito bom, porque é uma empresa que constantemente tem lucro. E aí, se ela tem lucro constante, significa que ela distribui lucro constante também. Então, nesse exemplo, né, se o meu perfil de investimento, se o objetivo meu para investir é viver de algum rendimento, né, eu tenho que pegar empresas que têm um ROI bom, né? Ou não, eu quero investir numa empresa que eu não vou precisar desse dinheiro agora, eu vou colocar ele agora, e é um dinheiro que eu estou colocando vou sacar só na minha aposentadoria, daqui 20 anos, 30 anos, não sei. Então, não necessariamente, né? Eu posso procurar empresas que têm um crescimento constante, que não necessariamente distribuem tantos dividendos assim, ou não distribuem dividendos trimestralmente, ela distribui os dividendos uma vez por ano, né? Uma vez por ano ela apura o lucro lá e paga os sócios, né? Beleza, então, mas não é uma grana que eu dependo dela para viver, né? Vamos dizer assim. Então, o ROI não necessariamente é o principal indicador aí. Ok, gente. Tranquilo até aqui? Sim. Ok. Peraí que agora eu vi uma mensagem do Léo aqui sobre a Maria Eduarda. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela na chamada. Muito bem, muito bem. Ok, tranquilo. Júlia, Mariana, Elisa. Roberta já respondeu aí. Joia. Então, vamos lá. Eu vou encerrar essa gravação só para salvar, para ficar mais curto.